Saudações! Vamos para a nossa oitava videoaula do curso do Microsoft Word. Nessa videoaula nós iremos fazer uma bateria de exercícios. Vamos começar configurando a página. Depois iremos digitar um título e formatá-lo da seguinte forma: alinhado, centralizado, com tamanho 16, fonte Arial, negrito, sublinhado. Posteriormente iremos inserir uma imagem com opção de layout quadrado, aqui à direita. Na sequência iremos digitar um texto com a seguinte formatação: tamanho 12, negrito, fonte Arial. Este texto será constituído por 3 cores distintas e com numeração também. Por fim, iremos salvar esse documento na pasta temp. Só isso. Bom, vamos começar então pela configuração de página. Para configurar a página, um dos caminhos é dar um duplo clique aqui na régua vertical. Eu vou configurar essas margens com 2 centímetros. Pronto. Orientação retrato, papel eu vou manter o A4, não vou colocar nenhuma moldura. Ok. Agora eu vou digitar o título. Negrito, sublinhado, tamanho 16, fonte Arial, centralizado. A ciência é o caminho. Bom, pulei 2 linhas, pressionando Enter 2 vezes. Agora vou inserir uma imagem. O caminho é esse aqui, ó. Inserir, imagem. Assim, importante lembrar, em todas as minhas videoaulas, o plug do fone de ouvido sempre está desligado. O plug que está ligado é do microfone. Nunca esqueça disso. Bom, vou dar um duplo clique aqui na unidade C, descolocar o C. Vou informar a pasta temp, porque foi na pasta temp que eu disponibilizei um arquivo de imagem. Aqui está ele, vou clicar em inserir. Esse aqui é o Museu de História Natural lá em Londres. Bom, aqui, quando você clica na imagem, aparecem alças de redimensionamento. Eu vou posicionar o ponteiro numa dessas alças e você observa que ele muda, tá vendo? Quando ele muda, eu posso clicar com o botão esquerdo e vir redimensionando a figura. Vou reduzir o tamanho da figura. Posiciono o ponteiro em cima, clico e seguro e vou arrastando até ficar do tamanho desejado. Agora eu vou clicar nesse símbolo aqui, tá vendo? Opções de layout, e vou clicar na opção quadrado. Agora eu vou posicionar essa imagem aqui à direita. Cliquei no documento e vou alinhar, tá vendo aqui a barra de inserção? Vou alinhar à esquerda. Bom, agora eu vou digitar o texto. Vou digitar aqui questionamentos inerentes a esta imagem. Por que eles eram tão grandes? Você observa que o texto ainda se encontra com a formatação do título. Como eu resolvo isso? Eu seleciono e reformato aqui, ó. Vou colocar o tamanho 12. Vou tirar o sublinhado, a fonte Arial mesmo. Eu quero a cor verde e vou colocar a numeração. Vou pressionar Enter e fazer o segundo questionamento, né? Primeiro, por que eles eram tão grandes? Segundo, a atmosfera era como a de hoje? Você observa que os números não estão da mesma cor que o texto. Vamos resolver isso agora. Eu vou selecionar e vou clicar novamente aqui na cor. Pronto. Por que eles eram tão grandes? A atmosfera era como a de hoje? Terceiro questionamento: por que desapareceram?
quarto questionamento. Poderia acontecer novamente? Saberíamos com antecedência? Seríamos informados? Há planos de contingência? Por que eles eram tão grandes? A atmosfera era como a de hoje? Por que desapareceram? Por que desapareceram? Poderia acontecer novamente? Saberíamos com antecedência? Seríamos informados? Há planos de contingência? Se não tivesse ocorrido, estaríamos aqui? Vamos chegar a imagem um pouco mais. Vamos reduzir um pouco a imagem. Se não tivesse ocorrido, estaríamos aqui? Que questionamentos poderíamos fazer mais? O que podemos extrair mais dessa imagem? Se não tivesse ocorrido, estaríamos aqui? Por que eles eram tão grandes? A atmosfera era como a de hoje? Por que desapareceu? Poderia acontecer novamente? Saberíamos com antecedência? Seríamos informados? Há planos de contingência? Se não tivesse ocorrido, estaríamos aqui? Quando ocorreu? O que o carbono 14 tem a ver com isso? Onde tudo transcorreu? O que é irídio? Irídio. Você observa que essas perguntas estão interligadas, né? Uma puxa a outra. Então, por que eles eram tão grandes? A atmosfera era como a de hoje? Por que desapareceram? Poderia acontecer novamente? Saberíamos com antecedência? Seríamos informados? Há planos de contingência? Se não tivesse ocorrido, estaríamos aqui? Quando ocorreu? O que o carbono 14 tem a ver com isso? Onde tudo transcorreu? O que é irídio? Já ocorreram outros eventos semelhantes a este? Vamos resumir, né? Já ocorreram outros eventos semelhantes? Podemos resumir ou redimensionar a imagem. Vou resumir o questionamento.
Já ocorreram outros eventos semelhantes a estes? Quantos? Em que épocas? Mas o que podemos extrair? Quais as consequências desse evento? O que são nichos ecológicos? Então vamos recapitular as perguntas, né? Por que eles eram tão grandes? A atmosfera era como a de hoje? Por que desapareceram? Poderia acontecer novamente? Saberíamos com antecedência? Seríamos informados? Há planos de contingência? Se não tivesse ocorrido, estaríamos aqui? Quando ocorreu? O que o carbono 14 tem a ver com isso? Está faltando uma pergunta aqui. Como aconteceu? Vamos colocar aqui, vamos acrescentar esse questionamento aqui. Como aconteceu? Vai ver. Quando ocorreu? Como aconteceu? Mas o como aconteceu, ele vai ficar melhor aqui. Depois do que é irídio. Isso. Quando ocorreu, o que o carbono 14 tem a ver com isso? Onde tudo transcorreu, o que é irídio, como aconteceu. Já ocorreram outros eventos semelhantes? Quantos? Em que épocas? Quais as consequências desse evento? O que são nichos ecológicos? Tá. Que questionamentos podemos extrair mais dessa imagem? Vamos mudar a cor. Por que algumas camadas da crosta possuem mais fósseis do que outras? Ou melhor, não. Por que algumas camadas da crosta possuem fósseis e outras não? É exatamente essa a pergunta. Por que algumas camadas da crosta possuem fósseis e outras não? O conhecimento do espaço é relevante? Mas que questionamentos nós podemos extrair dessa imagem? O que são cinturões de asteroides?
Como a gravidade e a trajetória da Terra se inserem nesse contexto? Mas quais questionamentos podemos extrair dali? Além dos movimentos de rotação e translação, que outro movimento a Terra possui e qual sua relação com eventos como esse? Que questionamentos mais podemos fazer sobre... podemos extrair dessa imagem? Qual a relevância do planeta Júpiter tem para a Terra com relação a eventos assim? Então vamos reformular esse questionamento aí. Que relação poderia se estabelecer entre a evolução da vida na Terra e o planeta Júpiter dentro do contexto de eventos como esse? Olha que questionamento bem formulado. Que relação poderia se estabelecer entre a evolução da vida na Terra e o planeta Júpiter dentro do contexto de eventos como esse? Vamos mudar a cor. O que houve com a atmosfera após o evento? Quanto tempo durou? Quais foram os primeiros a sucumbir e por quê? Professores e professoras de biologia vão gostar muito desse vídeo. Quais foram os primeiros a sucumbir e por quê?
esses questionamentos estão relacionados, vocês devem estar percebendo isso, né? Alguns praticamente são as respostas do questionamento anterior. São as respostas contém as respostas do questionamento anterior. Quais foram os primeiros a sucumbir e por quê? Por que alguns sobreviveram e outros não? Que é cadeia alimentar? Melhor, vamos reposicionar esses questionamentos aqui. Que é cadeia alimentar? Porque alguns conseguiram e outros não. Porque alguns sobreviveram. Porque alguns sobreviveram e outros não. Como conseguiram? Do que se alimentaram? Como eram nossos ancestrais nessa época? E por fim, o que é complexo reptiliano? Pronto, finalizamos. Então, recapitulando. Por que eles eram tão grandes? A atmosfera era como a de hoje? Por que desapareceram? Poderia acontecer novamente? Saberíamos com antecedência? Seríamos informados? Há planos de contingência? Se não tivesse ocorrido, estaríamos aqui? Quando ocorreu? O que o carbono 14 tem a ver com isso? Você percebe a conexão desses questionamentos. Eu fiz desse jeito de propósito. Isso tem um fim, isso tem uma razão. Onde tudo transcorreu? O que é irídio? Olha a conexão desses dois questionamentos. Onde tudo transcorreu e o que é irídio vem logo depois. Como aconteceu? Já ocorreram outros eventos semelhantes? Quantos? Em que épocas? Quais as consequências desse evento? O que são nichos ecológicos? Por que algumas camadas da crosta possuem fósseis e outras não? O conhecimento do espaço é relevante? Será que o conhecimento do espaço é relevante para as nossas vidas? O que são cinturões de asteroides? Como a gravidade e a trajetória da Terra se inserem nesse contexto? Além dos movimentos de rotação e translação, que outro movimento a Terra possui e qual sua relação com eventos como esse? Que relação poderia se estabelecer entre a evolução da vida na Terra e o planeta Júpiter dentro do contexto de eventos como esse? Essa pergunta, meu amigo, ficou melhor do que na versão original. Ela foi aperfeiçoada agora. Qual a relação, que relação poderia se estabelecer entre a evolução da vida na Terra e o planeta Júpiter dentro do contexto de eventos como esse? Olha só, cara, essa pergunta ficou demais. O que houve com a atmosfera após o evento?
Quanto tempo durou? Quais foram os primeiros a sucumbir e por quê? Outra pergunta sensacional. Você pode até substituir. Uma professora de biologia poderia pensar, nossa, esse questionário é rico. Eu vou colocar aqui para os meus alunos, por exemplo, o que é fotossíntese. Tudo bem, tranquilo. Mas eu preferi encapsular essa pergunta da fotossíntese, porque senão fica muito fácil. Eu encapsulei isso aí da seguinte forma: quais foram os primeiros a sucumbir e por quê? Porque se você tem um impacto de asteroide, né, as criaturas que não morrem ali em função do impacto do calor vão morrer por quê? Vão morrer porque vai ser elevada uma grande quantidade de material na atmosfera. Isso vai obstruir, vai tampar todo o planeta, vai obstruir a luz procedente do Sol. E se você não tem luz solar, o que acontece? Quem morre primeiro? Aliás, tirando aqueles que morreram em função do calor, do impacto, etc. A segunda leva, vamos dizer assim, vão morrer por quê? Porque não está chegando luz solar. Os detritos na atmosfera não deixam a luz solar chegar. Se não chega a luz solar, a planta não pode fazer fotossíntese. Então, meu amigo, as plantas morrem. E isso na atmosfera vai ficar ali durante um ano e meio, 2 anos. As plantas morrem. As plantas morrem, os herbívoros morrem. Os herbívoros morrem, os carnívoros vão morrer também. É uma reação em cadeia. É um efeito dominó. Isso aqui é um prato cheio para professor de ciências, para professora de biologia, professora de ciências. Realmente ficou muito bom isso aqui. Não é porque fui eu que fiz, não, cara. Não é porque ficou muito bom mesmo. O que houve com a atmosfera após o evento? Quanto tempo durou? Quais foram os primeiros a sucumbir e por quê? O que é cadeia alimentar? Olha aí que show. Você pode encaixar aqui o que é fotossíntese também, sem problema nenhum. Porque alguns sobreviveram e outros não? Porque alguns sobreviveram. Se nós estamos aqui é porque alguns sobreviveram, cara. Algumas criaturas sobreviveram. Como? Como conseguiram? Do que se alimentaram? Como eram nossos ancestrais nessa época? O que é complexo reptiliano? Sensacional demais isso aí. Bom, agora para finalizar a atividade do Word, porque isso aqui não é aula de biologia, vamos salvar o documento. Para salvar, um dos caminhos é esse aqui, ó. Arquivo, salvar como, procurar. Vou especificar aqui o disco local C, mas você também pode salvar no pendrive, se você preferir. Eu vou aqui informar uma pasta, por exemplo a pasta temp, e tá aí, a ciência é o caminho, é o nome do arquivo. Clique em salvar. Finalizamos a 8ª videoaula do curso do Microsoft Word, mas ainda faltam muitas videoaulas, meu amigo. Tem todo um exército aqui de guias para serem exploradas. Na primeira guia ainda tem mais recursos a serem explorados aqui. Tem muita videoaula para fazer. Muito obrigado e até a próxima.